hoje você abre espaço para a gente tomar um café e conversar sobre algo bem delicado, a alienação parental. É uma situação, infelizmente, mais comum do que a gente possa imaginar. Quando um dos pais ou responsável dificulta a convivência da criança com a família e vice-versa, né? Agora, como é que a gente identifica o que diz a lei nesses casos? Quais são os prejuízos emocionais? Estou recebendo hoje, para esse cafezinho do qual você faz parte, eu estou recebendo a psicóloga clínica e perita judicial, a Bruna Magalhães, e o advogado na área de Direito da Família, Samael Soares. E você, claro, participa, já tem muita gente perguntando aqui pelo 99897.000. Muito obrigada por virem tomar café comigo, fico muito feliz. Muito obrigado pela oportunidade. A Bruna, a primeira vez dela aqui? Sim. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, Mônica. Vamos começar definindo o que é a alienação parental por parte da psicologia e depois também por parte do direito. Como é que se identifica, como é que se define? Alienação parental é um termo extremamente recente, né? Foi criada uma legislação só no ano de 2010, então nós estamos falando de um pouco mais de 10 anos, né? Recente. E com todas as críticas que nós temos, veio a serviço de uma demanda que existia, né? Como você mesma disse, de genitores, seja genitora, genitor ou responsáveis, que de alguma forma dificultam ou impedem o contato de seus filhos um com o outro. Né? Seja por diversas configurações, ou porque desabonam, desqualificam o exercício ali da parentalidade de uma das partes, ou porque dificulta mesmo o acesso às visitas. E aí nós estamos falando, claro, de casos em que houve já o divórcio ou a separação dos genitores. Então, nós estamos falando de conflitos já existentes ali na conjugalidade, na verdade, e que acabam afetando a parentalidade dos genitores. Então, basicamente, bem complexo. E até dói, né? Quando ela fala, quando ela explica pra gente, você vai imaginando as situações, até dói. E a lei? É basicamente isso que a Bruna muito bem ponderou, porque a psicologia e o direito, eles caminham muito unidos, né, quando se trata de alienação parental. Sim. Nós sempre contamos com o auxílio das psicólogas para apurar se de fato aquilo está acontecendo, né? As crianças que são vítimas, as famílias, né, o pai ou a mãe, que também se enquadram como vítima nessa situação, muitas vezes precisam ser submetidos a uma perícia ou a um estudo psicossocial para verificar se de fato está acontecendo e qual que é o impacto que aquilo está trazendo para que o juiz possa determinar qual vai ser a punição cabível a fim de minimizar os impactos e impedir que aquela conduta continue acontecendo, né? Tem toda essa questão da campanha difamatória, desqualificadora da conduta do genitor ou da genitora ou do ambiente familiar como um todo. Isso pode se estender aos avós, tios, primos, né? Tanto pode ser praticado por um dos genitores ou por outras pessoas da família, assim como pode ser vítima um dos genitores e outras pessoas da família, do núcleo familiar como um todo. Então tem essa questão de desqualificar, denegrir, tornar pejorativa a conduta, a existência, a figura daquele pai ou daquela mãe. E também dificultar o direito de convivência, dificultar o acesso a informações, dificultar a participação efetiva na vida daqueles filhos que vivem naquele cenário de pais separados. É crime? É considerado crime? É considerado crime. Tem uma lei que prevê e como tem penalidades, pode ser considerado como um crime, sim. E aí, identificando, né, a pessoa, olha, eu estou passando por isso. Eles recorrem primeiro, por exemplo, à ajuda psicológica, recorrem ao advogado. Como é que é esse caminho para quem se vê nessa situação, no convívio com o neto, no convívio com a sobrinha? Como buscar, pedir socorro? Eu tenho percebido, Mônica, que a judicialização das relações, ela tem acirrado. Eu acho que o Samuel também concorda comigo. Sim. E isso tem feito as pessoas buscarem maiores informações, né? E nós da psicologia somos acionados sim, porque de modo geral envolve um sofrimento. Exato. Né? Então se envolve um sofrimento, nós da psicologia, enquanto especialistas, podemos auxiliar de alguma forma. Então a família geralmente busca, na verdade, por vezes eu sou muito mais acionada quando há o divórcio
né? E não necessariamente o conflito, ou não necessariamente a judicialização ali, no sentido de ser, há um indício de alienação parental, mas há um divórcio, há um processo. E nesse processo corre aí a disputa de guarda, por exemplo. Se é guarda unilateral, guarda compartilhada, isso aí o Samuel também pode falar muito melhor que eu. Né? E para auxiliar a criança nesse processo, nessa nova configuração familiar. Então, de modo geral, eu sou procurada lá no comecinho, né, como psicóloga clínica, ou quando já há um conflito instalado, geralmente também me buscam para fazer uma avaliação psicológica, né, dentro do consultório. O direito quer provas e quer fatos concretos, né? Nós da psicologia trabalhamos muito com a subjetividade, então eu fico ali no meio bem desafiador. Eu imagino. Mas tentando sempre garantir ali o direito da criança e daquele adolescente. A segurança e o bem-estar, né? Sim. Dessa criança. Que devem estar acima de qualquer outro interesse. A Bruna falou de fatos, né? De provas. Como é que funciona isso quando há alienação parental? Como é que as pessoas podem comprovar? Quando o cliente nos procura, né, como advogados, nós podemos ajuizar uma ação de imediato e no próprio processo vai existir o estudo psicossocial. É praticamente inevitável que não aconteça num caso de indícios, né, de investigação de suspeita de alienação parental. Mas em alguns casos, em um momento pré-processual, eu posso também fazer um encaminhamento para uma psicóloga particular ou do SUS, inclusive, e pedir para que aquele pai ou mãe que alega estar sendo vítima de alienação providencie que a criança já passe por um atendimento prévio e verificar se de fato isso está acontecendo para que a gente já entre com uma ação judicial mais bem fundamentada. É provável que o estudo psicossocial vá acontecer de qualquer forma, uma perícia judicial também pode ser determinada ao longo do processo, mas eu acho muito válido a gente já averiguar numa fase pré-processual a existência e submeter a um atendimento, um acompanhamento psicológico, até para que nós, advogados, possamos ter a certeza se aquele é realmente o melhor caminho a ser seguido. Nossa, e é um trabalho, eu imagino, que vocês estão falando que vocês trabalham, né, é um trabalho multidisciplinar, vamos dizer assim, porque envolve várias áreas. Isso é muito demorado, gente, isso leva tempo, esse sofrimento, né, é demorado, porque eu acho que existe muita briga, né? Infelizmente pode demorar um pouquinho sim, né? Um pouquinho não, um certo tempo sim. Certo tempo. Porque o processo judicial, infelizmente, né, o nosso poder judiciário está abarrotado de processos. Questões como essas têm prioridade processual por envolver interesses de incapazes, né, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é possível que seja demorado. Então, por isso que muitas vezes a gente pede um laudo psicológico prévio para que diante daquele laudo, diante da complexidade que ele possa trazer daquela situação, é possível fazer um pedido liminar, uma tutela de urgência, para que o juiz dê de imediato uma decisão que possa repercutir efeitos antes da instrução processual, antes do processo todo acontecer. Então, em casos mais extremos, mais graves, fundamentado por um laudo psicológico, nós conseguimos muitas vezes uma decisão mais direta e imediata para que ela possa cumprir efeitos e minimizar o impacto que já está causando na vida daquela criança ou adolescente. Eu quero até trazer, Bruna, já a questão dos danos emocionais, né, para essa criança. E eu acho que a gente está falando de crianças de todas as idades, né? De todas as idades, e se ela é ouvida também. Mas deixa eu trazer aqui uma pessoa que mandou uma pergunta, que é o seguinte: quando a criança faz terapia, está em evolução, a família paterna dá todo o apoio, mas a mãe vai e fala para a criança não falar nada com a psicóloga. O que fazer nessas situações? Isso atrapalha no desenvolvimento da criança, porque ela fica com a cabecinha sem saber o que fazer. E aí, como agir nesses casos? Então, Mônica, quando você perguntou sobre o tempo, nós somos atravessados por diversas questões, né? Inclusive de vínculo. Para eu construir um vínculo com essa criança, demanda tempo. Demanda tempo. E de modo geral, se é uma criança que está sendo atravessada ali por conflitos e a criança entende, porque a gente subestima muito as crianças, né? Elas entendem ali dos conflitos, né? Ela já sabe que tem alguma coisa ali da ordem do não dito e ela fica com receio, até do que falar, de como falar. Então é muito perceptível em casos assim, a gente perceber é perceptível a atenção das crianças no consultório.
né? E é muito sofrido para ela. Então, até ela entender que ele é um espaço seguro, sigiloso, que vai estar ali para auxiliá-la, é um desafio e cada criança tem o seu tempo. Então, para nós, o tempo, ele é muito subjetivo. O que, para o direito, pode ser um dificultador, porque eles querem a resposta, eles querem, e claro, o judiciário quer os prazos e né, tudo certo, mas a gente precisa também entender que existe um tempo subjetivo ali das crianças, das famílias, né? Mas isso acontece, a pergunta, né, a pontuação dessa pessoa é mais comum do que a gente pensa. Nossa. Nós nos deparamos com a urgência do caso, né? Uma mãe ou um pai aflitos, preocupados não só consigo, mas com a relação com a criança, com como que a criança está lidando com aquela situação toda, né? A criança pode ser ouvida pela psicóloga particular, no momento pré-processual, no estudo psicossocial e inclusive em audiência. Mas infelizmente, em casos como esse da pergunta que você trouxe, é muito comum. A criança chega amedrontada, travada, orientada, e a gente fica sem saber como conduzir. Muitas vezes o juiz também tem habilidade para conduzir, para conversar de uma forma lúdica, um pouco descontraída. Muitas vezes os pais saem da sala de audiência, ficam só os advogados, às vezes chama a psicóloga forense para participar daquela audiência, para propiciar um ambiente adequado para que aquela criança possa dizer, expressar de alguma forma, que seja com um desenho, o que está acontecendo com ela. Mas é algo muito delicado, muito minucioso e que precisa ser tratado com as devidas cautelas para que não sejam tomadas decisões injustas que vão piorar ainda mais a situação. Né? Eu vou fazer uma pausa com os meus amigos aqui. Vai lá, faz seu cafezinho, dá tempo. Vai lá, faz seu cafezinho, volta, quer participar. WhatsApp, daqui a pouquinho na tela aí para você mandar a sua pergunta. A gente vai falar sobre esses danos emocionais, a gente vai falar sobre os resultados, né? Quando o processo termina. É mais para o bem, não é? A gente vai esmiuçar tudo isso aqui com o Dr. Samael Soares e também a Bruna Magalhães. E você junto com a gente, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou trazer uma reportagem, acho que vocês vão gostar também, sobre mulheres na catira. Legal, olha, né? Interessante. Legal. Interessantíssimo. Então não sai daí que eu já estou voltando. E hoje a gente está falando sobre alienação parental, esse tema delicado, né? E que definindo de uma forma um pouco mais simples, né? Que ela acontece quando um dos pais, né? O responsável impede, dificulta a convivência da criança com parte da família. Eu estou com a psicóloga clínica e perita judicial, a Bruna Magalhães, e o advogado em direito da família, Samael Soares, agradecendo mais uma vez vocês dois. Eu vou fazer uma pausa nas minhas perguntas, para trazer uma turma que está bem preocupada e participando aqui, olha. E aí tem uma mãe que trouxe a seguinte história. Ela achou que a alienação parental fosse a ausência de um dos genitores na criação dos filhos. Então agora ela entendeu que não é bem essa situação. Ela tem um casal de filhos com 30 e 24 anos. O pai foi ausente por muitos anos e agora ele quer reaproximação. Mas os filhos não querem. A dúvida dela, são obrigados a conviver com o genitor? Nesse caso ficou configurado um abandono afetivo, pelo que ela nos trouxe, né? Como a Bruna mencionou anteriormente, os vínculos eles são construídos. Então, se esse pai não exerceu o papel dele enquanto esses filhos eram crianças e adolescentes, agora dificilmente ele vai conseguir exercer essa paternidade tardia de uma forma plena. Juridicamente falando, os filhos não têm obrigação nenhuma de conviver com ele. É algo moral, social, que de alguma forma ele pode tentar conseguir. Mas juridicamente falando não tem nada que possa ser feito, porque quando se trata de crianças e adolescentes, é um direito e um dever. O pai tem o direito de conviver e tem o dever de conviver, e ele pode, se isso não fluir de uma forma natural ou tiver algum obstáculo, ele pode recorrer ao Poder Judiciário para ter regulamentado o seu direito de convivência. Agora, em se tratando de filhos maiores, infelizmente, ele vai ter que recorrer a outros caminhos e não pelo Poder Judiciário. Entendi. E aí fica um vazio, né? Sim. Não é que seja impossível, né? Construção de vínculo, como, né, o nome diz, é uma construção. Mas envolve escolha, envolve tempo, demanda muitas questões aí, né? Para esses dois adultos, né? Hoje adultos. Né? E aí esse pai talvez consiga correr atrás do prejuízo, talvez não. Eu quero entrar depois numa esfera, assim, sabe? Como é que a gente faz para que
uma utopia, né? Mas, sabe, para que esses relacionamentos sejam de fato saudáveis e como eles têm que ser, amorosos, né? E afetuosos. Vou entrar nessa questão depois, viu, Bruna? Deixa eu trazer uma amiga que está divorciada há 3 anos, com 2 filhas de 8 e uma de 6. A guarda é compartilhada, mas as meninas moram com ela. As visitas não foram definidas, mas para serem negociadas entre pai e mãe, mediante agendamento 24 horas antes. Isso gera um estresse, não gera? Com certeza. A filha caçula expressa em fala e choro não querer mais ir para a casa do pai. Como proceder? E a gente está respeitando aqui, gente, deixa eu falar para vocês, nós não estamos trazendo os nomes das pessoas. Até expliquei para a Bruna e para o Samael, justamente por uma questão de proteção, né? E de descrição. E aí? E aí que a gente tem que entender o que essa criança está significando dessa relação pai e filha que tem sido sofrido para ela, né? Isso pode ser por meio de atendimento psicológico, isso pode ser se tornar uma judicialização dessa relação no sentido de talvez solicitar, né, ao judiciário perícia, estudo, para que sejam tomadas providências cabíveis caso seja identificado alguma questão que de fato esteja ali configurando alguma violação de direito para essa criança, né? Mas não é tão simples assim, né? Simples, é bem complexo. O primeiro ponto é que talvez esse regime de convivência não esteja o mais adequado. O mais adequado, É né? importante que os filhos tenham uma previsibilidade da convivência, né? Em muitas famílias, a convivência livre funciona de forma muito tranquila. Mas, em regra, é muito importante que se tenha tudo organizado, que os filhos saibam que naquela sexta-feira o pai vai buscar na escola, vai passar o final de semana. Então, eles já conseguem organizar ali na cabecinha deles como que isso vai acontecer. E isso é muito importante, né? O estabelecimento de uma rotina e que traz organização para essa relação é algo salutar. Agora, se essa criança está reclamando, está rejeitando, dizendo que não quer conviver com o pai, pode ser porque essa rotina está desequilibrada, então às vezes ela vai, depois fica um mês sem ir, aí depois vai 2 semanas seguidas, então para ela pode estar confuso e pode estar conturbado nesse momento, né, que ela é muito pequena, ainda não tem condições de discernir. Ou pode ser que esteja acontecendo algo preocupante, talvez a mãe esteja praticando alienação parental, né, denegrindo a figura paterna, fazendo campanhas difamatórias com relação ao pai, reclamando que ele está atrasando a pensão alimentícia, reclamando que ele não foi um bom pai quando ela era bebezinha, reclamando que ele não foi um bom marido, e isso pode repercutir na visão que essa criança passa a ter com relação ao pai, ou pode ser que esteja acontecendo algo durante a convivência com o pai. O pai pode não estar acolhendo essa criança da forma correta, pode não estar sendo carinhoso e amoroso o suficiente, pode não estar passando segurança para essa criança, talvez tenha a figura de outras pessoas envolvidas, pode ser que tenha uma madrasta, pode ser que tenha um enteado do pai, e isso são elementos que podem ser agravantes e estejam fazendo com que essa criança está dando sinais de que algo de errado está acontecendo. Aí no caso, por exemplo, eu tenho aqui, quando a criança não é registrada no nome do pai, mas tem o DNA que comprova. A mãe dificulta a presença dos avós paternos. O que pode fazer? O primeiro passo seria regulamentar, entrar com a ação de reconhecimento de paternidade, para que não só se tenha a certeza da paternidade, mas que ela esteja formalizada, que essa criança tenha o direito de ter esse pai em sua certidão de nascimento, em seus documentos, no seu RG. Né? Então, o primeiro passo seria esse. Depois de reconhecida a paternidade formalmente, tanto o pai tem direito de convivência quanto a família como um todo. Então, se a mãe está impedindo os avós paternos de ter acesso, de ter convivência, eles mesmos, independentemente do pai, podem postular judicialmente o direito de convivência com essa criança. Porque são histórias que ficam sufocadas, é carinho que fica sufocado. Isso é muito ruim, isso emocionalmente, né, Bruna? Eu percebo no consultório, Mônica, que assim, que na verdade, na maior parte dos casos, eu não estou generalizando aqui, porque nenhum caso é passível de generalização, os interesses dos adultos, eles se sobrepõem aos interesses das crianças. Então, o conflito que existe ali na família, entre esses avós, entre esse pai e essa mãe, entre qualquer ali, né,
qualquer membro familiar, ele acaba se sobrepondo ao direito da criança de conviver com aquela parte, independente do conflito que foi instalado. Né? Então, hoje, no consultório, a maioria dos meus pacientes são filhos de pais separados. A maioria. A grande maioria. No entanto, eu tenho 2 cenários. Eu tenho pais que conseguem conviver minimamente para o bem-estar do filho, para garantir que o filho esteja em pleno desenvolvimento, e pais que não conseguem de forma nenhuma, por diversos motivos, conviverem. E aí eu acabo entrando com uma função de mediação, né, mesmo entendendo que às vezes há o convite para eu ultrapassar essa relação, né, mas eu entendo a minha função. E aí poder, de certa forma, facilitar ali, ser uma mediadora das relações para que a criança seja beneficiada tanto com um quanto com o outro, porque é sofrido para ela que num divórcio já entende naturalmente que talvez precise escolher entre um dos lados. Isso é natural quando se tem um divórcio. Né? E aí até a gente contar para ela que ela não precisa escolher nenhum nem outro, que o pai e a mãe deixaram de ser marido e mulher, mas não deixaram de ser pais, é um desafio, mas às vezes os pais também não acham. Então, tem isso, não tem? Infelizmente. E aí vira uma briga eterna, e vira conflito e a judicialização dessas relações. Sim. Que prosa boa, hein, gente? Né? Por nada não, conversa boa, os meus amigos aqui tirando as suas dúvidas, a gente vai tentar responder o maior número de perguntas possível, né? Eu vou fazer uma pausa com a Bruna e com o Samael, se sintam à vontade, tem suco, tem café, se sirvam, tá bom? E eu já volto aqui com vocês e com você também. Quando o pai ou a mãe, né, impede a convivência ali do filho, dos filhos, das crianças com a família, é a alienação parental. Tema que a gente está conversando hoje com o doutor Samael Soares, ele que é advogado em direito da família, e a Bruna Magalhães, que é psicóloga e também perita judicial. Muita gente participando, por isso eu vou trazer, porque olha, tem muita gente sofrendo, né, como a gente percebeu. Se a criança mora com os avós, depois de 5 anos a mãe quer pegar a criança, os avós podem entrar na justiça? Podem, tanto a mãe pode entrar na justiça se esses avós tinham uma guarda definida judicialmente, quanto os avós podem entrar tentando impedir que essa mãe leve essas crianças de volta, né? A mãe tem o direito de reaver a guarda dos filhos, mas é importante verificar quem detém melhores condições para oferecer para essas crianças, né? E dependendo da idade delas, a opinião delas tem uma certa relevância também. Então, é uma decisão que vai ser tomada levando em consideração uma série de elementos que são muito importantes para que o melhor interesse das crianças prevaleça sobre o interesse da mãe ou dos avós. Deixa eu trazer uma pergunta para você, Bruna. Hoje eu tenho noção que fiz isso com minhas meninas e minhas irmãs, ou seja, alienação parental. Se eu estava bem com elas, as meninas ficavam bem. Se eu brigava, eu tirava as minhas filhas delas e ainda contava o absurdo que elas falavam. Aí os problemas apareciam. Hoje elas são mães e distantes das minhas irmãs, ou seja, a tia das filhas dessa amiga que desabafou. E ela queria saber o seguinte, porque ela está triste em relação a isso. Tem jeito de consertar? Bom, se tratando de relações humanas, né, e da capacidade que nós temos de ressignificar as nossas relações e, né, as nossas experiências, eu entendo que sim, se houver disposição de todas as partes envolvidas, né. Uma coisa que a gente estava comentando antes, né, Mônica, dessa pergunta, assim, é a faixa etária em que essas crianças estavam, né, a capacidade que essa criança tinha de compreender tudo isso, a forma como essa criança significou essas falas e essas não falas também, porque às vezes a gente acha que é só verbal, mas eu nunca falei, né, essa tá contando pra gente que verbalizou, né, e os que não verbalizaram também, mas de alguma certa forma havia um conflito ali oculto. Então são diversas as configurações que nós da psicologia acreditamos sim ser possíveis ser ressignificadas, mas depende de muitas questões também, né, inclusive da disponibilidade de cada um em se colocar à disposição para poder conversar ali sobre a temática, né, sobre o conflito e poder encontrar talvez uma solução e juntos. Fala, né? Fala e escuta. Tem que ser nesse sentido. Deixa eu trazer aqui uma avó que está preocupada. Tem um neto de 8 meses e a ex-nora não permite que o pai saia ou leve o bebê para nossa casa. Eles estão com muita dificuldade de convivência, é um texto longo, até já passei para os dois aqui, mas a situação a mãe alega que o bebê está sendo amamentado e que por isso não sai de casa.
Mas a criança já entrou com alimentação, fórmula desde os seus meses, e o filho nunca pode sair com a criança sozinho, é sempre monitorado. Eles querem fazer uma festa de aniversário, mas aí tem outros empecilhos. Tá muito difícil para conviver com essa criança. E aí? De fato, quando a gente está falando de bebê, né, a gente entende que o grau de dependência, principalmente materna, né, quando essa mãe está presente, claro, é um grau de dependência considerável e a gente precisa entender, né, dessa configuração, dessa relação e desse bebê, né. Ok, teve introdução alimentar, mas é só isso, assim, em relação... Na relação, o que se trata é só de uma questão de alimentação, não é o vínculo, né, o pertencimento, a confiança, a segurança. Então, nós estamos falando de coisas mais complexas do que só coisas concretas, né? Que é uma alimentação. Então, eu entendo que assume uma complexidade um pouco maior quando a gente está falando de bebê, né? E aí a justiça, o que pode... Juridicamente falando, é preciso ter cautela e levar em consideração essa questão da dependência que um bebê de poucos meses tem com relação à mãe. Tem a questão da lactação, de amamentar no peito da mãe, então tudo isso deve ser respeitado. A convivência com o pai, com a família paterna, ela precisa acontecer de forma que não prejudique a rotina de sono e de lactação desse bebê. Então, inicialmente pode ser que não tenha pernoite, pode ser que o pai pegue essa criança por algumas horas, pode ser que nos primeiros meses ele visite na residência da mãe, né? É importante que as pessoas tratem as situações com bom senso, mas ao mesmo tempo, não é porque é um bebê tão pequeno, tão recém-nascido, com tão poucos meses, que isso por si só vai ser um obstáculo para a convivência com a família paterna e com o pai. Essa convivência precisa acontecer desde que respeite a rotina dessa criança. É de direito desse bebê quanto desse pai, né? Ter a convivência. Então, se não está havendo consenso nesse caso, precisa buscar, né, ajuda, procurar um advogado especialista e fazer um pedido judicial de direito de convivência para que essa convivência seja regulamentada. Tudo poderia ser resolvido com uma boa conversa. Exatamente. Sem dúvidas. Não é, gente? Sem dúvidas. Minha enteada não vê o pai há mais de 30 dias porque a mãe não deixa. O que nós devemos fazer? Procurar a justiça também? Nesse caso, talvez haja necessidade de judicializar, né? Eu queria saber se é possível colocar o nome do meu companheiro no registro da minha filha. No registro dela já tem o nome do pai. Ela mora com uma outra pessoa, mas aí só no registro. Nós estamos falando de uma paternidade socioafetiva. Isso. A partir do momento que um padrasto passa a exercer a figura de pai, ainda que paralelamente, isso é possível. Às vezes o pai é ausente, esse padrasto assume totalmente essa lacuna, de forma integral o exercício da paternidade, mas pode ser que, ainda que o pai exerça, esse padrasto passe a exercer. Então é possível um reconhecimento de paternidade, é garantido que o pai biológico continue exercendo o seu direito de pai, continue na certidão de nascimento, mas o padrasto também pode passar a exercer e pode integrar a certidão de nascimento. Então, essa criança passa a ter um pai biológico e registral e um pai afetivo e também registral. As nossas relações, elas não são genéticas, elas não são necessariamente apenas consanguíneas, né? O nosso vínculo, ele pode ser construído de forma afetiva sem necessariamente a genética. Às vezes, a genética sem o vínculo afetivo, por vezes... Não tem valor. E aí a gente estava conversando aqui, diante de tudo isso que nós estamos trazendo, nós teremos aí, diante de todo esse quadro que vocês desenharam para a gente, da injustiça, de punição, de dificuldade, teremos adolescentes e adultos daqui a um tempo adoecidos? Eu entendo que a mudança nas configurações familiares são recentes e os impactos disso a gente vai ver ao longo dos anos, né? Já temos visto, como eu falei, o aumento da judicialização das relações, né? Mas eu entendo que sim, a longo prazo nós vamos ver alguns prejuízos também, né? E aí a gente vai ter que cuidar e dar conta disso. Com que idade a criança pode optar em ficar com um dos pais? Tenho um sobrinho de 11 anos, filho do meu irmão. Os pais se separaram, minha ex-cunhada foi morar com o sobrinho do meu irmão, que tem a idade do filho. É uma história complicada. Como é que a gente deve proceder? A opinião da criança e, sobretudo, do adolescente, a partir dos 12 anos, passa a ter uma relevância muito grande para fins de decisões judiciais. Então, os próprios pais podem sentar e dialogar e levar em consideração a opinião dessa criança e, sobretudo, desse adolescente,
mas quando a questão é judicializada, vai se ter um estudo psicossocial, onde vai ser apurado quem detém as melhores condições para oferecer para esse adolescente, e a opinião dele vai ser levada em consideração. O que não pode acontecer e que os juízes e promotores visam impedir é que essa criança ou esse adolescente queira ir morar na casa do pai porque lá é mais permissivo, porque lá eu posso jogar videogame o dia todo, porque lá eu não tenho tantas obrigações dentro da casa, obrigações domésticas a serem cumpridas. Então tudo isso tem que ser observado. Tem que compreender a motivação, né, desse desejo aí. Dessa criança, desse adolescente, no caso desse. E aí é preciso que se converse também para que o mesmo seja estabelecido na casa de um e na casa do outro. Senão vira um caos. Seria o ideal. Eu não sei se eu mesmo, aqui com a minha... Mônica, mas entender que cada casa vão ter regras e regras necessárias para o bom desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. Isso. Olha outra situação, tem um filho de 8 anos e a mãe não me permite ter contato com ele. Pago pensão certinho, mas meu filho não sabe que sou o pai dele. 8 porque ela anos. afirma que o pai dele é o padrasto. Em tudo, rede social, escola, ela proíbe tudo, já não sei o que faço. E aí entra uma outra questão. Pernambuco. E aí, o que ele faz? As pessoas estão lá em Pernambuco. Ele mora aqui e a família em Pernambuco? É um caso extremo, né? Ele tem total direito de exercer o papel dele de pai. Ele já está cumprindo a parte material e financeira, adimplindo a pensão alimentícia. E agora cabe a ele buscar um advogado que possa atendê-lo lá, né? Em Pernambuco. O foro competente é o do domicílio da criança, então a ação tem que ser proposta lá. Mas hoje, como nós temos o processo eletrônico, ele pode escolher um advogado daqui mesmo e ele ser representado. As audiências normalmente são online e ele ter o direito dele garantido. Vai ser uma convivência um pouco difícil, não vai ser semanal, não vai ser quinzenal, mas pelo menos no período de férias, né? E tem que ser gradativa, porque esse filho tem 8 anos e nem sabe da existência desse pai. Parece então, novela, né? Vai precisar de um suporte psicológico muito grande para que haja aceitação dessa nova figura paterna e que essa convivência, essa relação possa ser construída de forma gradativa e não traumática. A gente tem 30 segundos, eu preciso que você me ajude nisso. É educação para termos relacionamentos saudáveis e maduros, Bruna? Eu acredito que, pensando em prevenção, né, desde da nossa constituição enquanto ser humano, da nossa identidade, né, do desejo de ter filhos, do não desejo de ter filhos, do conceito de relacionamento que nós temos, do conceito de casamento, do conceito de maternidade, paternidade. Então, assim, são questões muito complexas que atravessam a nossa existência e que precisam ser bem pensadas, caso contrário, o sintoma vem e ele vem, às vezes, de uma forma avassaladora. Avassaladora, essa é a palavra. Deixa eu agradecer os meus convidados, né, com uma conversa tão importante. Compartilhe essa entrevista que estará disponível lá no @TV Paranaíba. Bruna Magalhães, ela que é perita judicial e psicóloga, e o Dr. Samael Soares, que é advogado especialista em direito da família. A você também, que mandou aqui as suas perguntas. E estava conversando aqui com o estava escutando o Rodrigo. E a gente vai falar mais nos próximos dias sobre traumas. Os traumas que uma separação traz. Muito obrigada a você que sugeriu. Legal. Obrigada, viu? Voltem sempre, muito tá? Obrigada, Mônica. Um beijo para vocês, até amanhã e obrigada sempre pela audiência, tá? Tchau.